Cadê o terceirão do meu coração, hein? Ah, vocês estão aí. Muito bem. Que saudade de todos vocês. Vocês estão aqui no meu coração. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vim bater um papo rápido, reto e particular sobre o capítulo 5 de Sociologia. Isso mesmo. Nesse capítulo, nós estabeleceremos aqui uma análise comparativa entre os três pais da sociologia. De um lado, nós temos Karl Marx. Ele está aqui, ó, do meu lado. Karl Marx, que pensa ali na revolução do proletariado, né? Que pensa na luta de classes, conceitos de mais-valia, que pensa no materialismo histórico. Aqui do meu outro lado, vocês podem ver, né? Émile Durkheim. Émile Durkheim analisa a sociedade a partir do conceito de fato social. Ele encara esse fato social enquanto coisa. Ele diz que esse fato social nos influencia e tudo mais. E aqui, ó, bem na frente de vocês, está aqui o terceiro, mas não menos importante, Max Weber. Weber que analisa aqui a relação entre o protestantismo e o desenvolvimento do capitalismo em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Além disso, ele analisa os conceitos de ação social, como essas ações sociais motivam os indivíduos a agirem de uma determinada forma. E é analisando as teorias deles e comparando as teorias deles que nós vamos desenvolver essa aula daqui de hoje. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tenho certeza que sim, porque a gente já está estudando esses três, ó, há anos, não é mesmo? E aí que a gente começa com Karl Marx. Karl Marx é um dos sociólogos mais mencionados aí na contemporaneidade, né? Ele analisa a sociedade a partir dos meios de produção dela, dos meios de produção que ela se organiza. E por isso que a sua perspectiva se chama materialismo histórico. Ou seja, ele vai dizer o seguinte: antes de uma sociedade existir enquanto sociedade, antes desses indivíduos produzirem cultura, conhecimento, filosofia, arte, qualquer coisa, essa sociedade, esses indivíduos precisam o quê? Existir. Lembra lá que nós analisamos ao longo desses anos? Ele vai dividir a história da humanidade entre o modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, que é o que nós estamos hoje. Para ele, nós precisamos progredir para o modo de produção socialista e depois para o modo de produção comunista, que seria a última etapa do desenvolvimento humano. Com isso, Karl Marx vai analisar o seguinte: ele diz que nessa sociedade existem grandes contradições, e que essas contradições se dão porque existe aqui no modo de produção capitalista uma luta de classes. Uma luta entre a burguesia, que é a proprietária dos meios de produção, e o proletariado, que vende a sua mão de obra em troca de um salário. Proletariado esse que tem aqui a sua mão de obra explorada, que produz a mais-valia e que em um momento ele precisa formar o quê? O que ele chama de consciência de classe. E essa consciência de classe, então, estando formada, esses trabalhadores estarão aptos para levarem a cabo uma grande revolução. E por isso que ele tem a sua célebre frase de trabalhadores do mundo inteiro, univos. Não é mesmo, meus jovens? Agora vamos falar deste camaradinha que está aqui do meu lado, Émile Durkheim. Quando a gente fala Émile, parece que está falando de uma mulher. Não, mas é um homem, bigodão, não é mesmo? Émile Durkheim, ele analisa a sociedade a partir do conceito de fato social. E ele diz o seguinte: toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de agir está condicionada pelo que ele chama de fato social. Segundo Durkheim, fato social ele possui três características. A primeira característica é que ele é exterior ao indivíduo. Ou seja, eu estou aqui vestida, eu estou aqui arrumada de certa forma, não é mesmo? Porque eu aprendi a me comportar dessa forma. Eu não ando por aí sem roupa, porque eu aprendi que nas sociedades e na vida, né? Nos países, as pessoas precisam vestir a sua roupa para sair para as ruas. Ou seja, esse é um fato social. Todas as pessoas andam por aí vestidas. Nós andamos vestidas porque existe uma sociedade que vem aqui com regras, antes mesmo de nós nascermos. Ou seja, nessa primeira característica do fato social, significa que esse fato social ele é exterior a nós. Ele se impõe a nós, de certa forma. Quando eu nasci, as pessoas já usavam roupas, já andavam por aí vestidas, e eu nasci e me adaptei a essa lógica. A segunda característica do fato social pensado por Durkheim é o seguinte: esse fato social, além de ser exterior ao indivíduo, ele é marcado pela generalidade. Isso significa que não é só eu que ando aí vestida pelas ruas, não é mesmo? Todos nós, eu acredito que você está vestido aí do outro lado também.
seja, para que um fato social seja um fato social, ele precisa ser marcado pela generalidade. Uma sociedade inteira ou grupos enormes, gigantescos de pessoas precisam agir daquela mesma forma. Tudo bem, seres humanos? A terceira característica do fato social é o que ele chama de coercitividade. Ou seja, esse fato social de alguma forma vai te coagir, né? Ele vai agir com coerção em relação a você. Então eu ando por aí vestida porque se eu sair nua na rua, as pessoas vão o quê? Me olhar estranho, vão me ridicularizar, vão rir de mim e no final ainda vão chamar a polícia, que eu serei processada por atentado ao pudor, não é mesmo? E existem normas e regras estabelecidas na sociedade das quais eu preciso me encaixar. Para que eu me encaixe, essa sociedade vem exercendo aqui alguma espécie de coerção em mim, me impondo que eu haja dessa forma. Você consegue compreender, ser humaninho? E por último aqui, esse senhor que está aqui na frente de vocês, Max Weber. Max Weber, ao contrário, por exemplo, aqui desse ser humaninho, de Emile Durkheim, ele diz que não é a sociedade que impõe nada a gente. Cada ação do indivíduo é motivada pela própria consciência daquele indivíduo, é motivada pelos interesses daquele próprio indivíduo e por isso que ele vai forjar aqui o conceito de ação social. Vocês estão lembrados? Nós falamos sobre isso na última aula. Então você tem uma ação social motivada pela tradição, você tem uma ação social motivada pelos fins, pelo objetivo que eu quero alcançar e tudo mais. Tudo bem? Além disso, Max Weber, ele analisa essa sociedade moderna, essa sociedade capitalista que nós estamos vivendo, e ele vai falar o seguinte: o capitalismo se desenvolveu ali a partir do século XVI, né, graças ao surgimento do protestantismo, né? A reforma protestante que vem falando o seguinte: você precisa honrar a Deus em suas ações, você precisa honrar a Deus no seu trabalho. A partir dessa lógica, a gente também tem o desenvolvimento do calvinismo, né? Com Calvino, vocês lembram lá? E Calvino vai trabalhar com a lógica da predestinação. Então, segundo essa teoria calvinista, um indivíduo já nasce predestinado ao céu, à salvação eterna, ou a queimar no mármore do inferno, não é mesmo? E como que eu sei se eu estou predestinado à salvação? De acordo com a lógica calvinista, o indivíduo está predestinado à salvação e o sinal de que ele está predestinado à salvação está aqui na prosperidade da sua vida. Então, se os seus negócios prosperam, se você enriquece, se você consegue acumular capital, isso significa que Deus te escolheu para estar lá nos céus, habitando ali na salvação eterna. Ou seja, segundo Max Weber, essa lógica, né, da predestinação, então, faria com que esses indivíduos se esforçassem cada dia mais e dessem tudo de si no trabalho, o que desenvolveria ali, segundo ele, o capitalismo. Vocês conseguiram compreender aqui a perspectiva desses meus três amigos? Vamos lá, meus amigos, me lembro como se fosse hoje, eles debatendo lá com a Rosângela, não é mesmo, jovens? Beijos e a gente se vê em breve, ok?